Bem-vindo ao seu pior pesadelo. Prepare-se para enfrentar o desconhecido. Se você ousa, inscreva-se agora. Meu nome é Gustavo. Por quase 10 anos, trabalhei como agente funerário. Pode parecer estranho para muitos, mas, para mim, o trabalho com a morte sempre foi algo pragmático. Nós, funerários, precisamos lidar com a morte como parte do cotidiano, e com o tempo, ela se torna apenas um processo, uma transição natural. No entanto, tudo isso mudou numa noite que marcou minha vida para sempre. Era uma quinta-feira sombria de inverno, o vento frio uivava pelas ruas desertas, e eu estava de plantão em uma antiga funerária. Tínhamos recebido o corpo de um senhor de 80 anos, um homem solitário que faleceu em um hospital sem parentes próximos. O velório seria no dia seguinte, e meu trabalho era garantir que tudo estivesse pronto para a cerimônia. Por volta das 2 da manhã, eu estava sozinho na sala de preparação, terminando os últimos detalhes. A luz fria dos fluorescentes iluminava o corpo pálido do falecido, que repousava em seu caixão. Tudo parecia normal até que comecei a ouvir um som, algo fraco, quase como um zumbido ao longe. Inicialmente, achei que fosse o vento batendo nas janelas da velha funerária. No entanto, o som começou a ficar mais nítido. Era um sussurro. O murmúrio era suave, difícil de entender, mas se repetia, ecoando pela sala vazia. Fiquei paralisado, ouvindo com mais atenção, e logo percebi algo perturbador. O som vinha de dentro do caixão. Meu corpo se enrijeceu enquanto o medo se espalhava pela minha espinha. Respirei fundo e fui até o caixão, esperando encontrar alguma explicação racional. A tampa estava entreaberta, e quando abri completamente, percebi que o som vinha diretamente da boca do falecido. O sussurro se intensificou. A voz era rouca, como se as cordas vocais do morto estivessem secas e desgastadas. De repente, as palavras ficaram claras. Não me deixem aqui. Minha cabeça rodava, o medo tomou conta de mim. A mão do cadáver, que antes estava fria e rígida, começou a se mover levemente, os dedos se dobrando como se tentassem agarrar o ar. Meu coração disparou e recuei. Mas antes que eu pudesse sair correndo, algo pior aconteceu. O corpo inteiro começou a se agitar. O velho, que estava morto há dias, agora se mexia dentro do caixão, como se tentasse se levantar. Seus olhos se abriram, embora estivessem completamente vazios, sem vida. A boca abriu-se num grito silencioso, mas o som que escapava de seus lábios era um lamento profundo e distorcido, como se sua alma estivesse presa entre dois mundos. Eu não consegui mais ficar ali. Saí correndo da sala, trêmulo, com o som daquele sussurro assombrando meus ouvidos. Quando voltei com meus colegas, o corpo estava completamente imóvel, exatamente como o deixamos. As câmeras de segurança mostraram algo ainda mais bizarro. Uma sombra escura pairava sobre o caixão, uma forma indistinta, como se fosse uma entidade observando o que acontecia. Depois daquela noite, nunca mais olhei para o trabalho da mesma forma. Algo ou alguém naquele corpo queria se comunicar, e ele não estava sozinho. Meu nome é Helena, e trabalhei em uma funerária pequena e familiar por 5 anos. No início, o trabalho parecia uma maneira pacífica de ajudar as famílias a se despedirem de seus entes queridos.
Contudo, há uma noite que mudou minha percepção da morte para sempre. Naquele dia, descobri que nem sempre os mortos estão prontos para partir. Recebemos o corpo de uma jovem mulher. Ela tinha 25 anos e sua morte havia sido trágica, envolta em mistério. A polícia investigava, mas a família, desesperada, pediu para realizar o velório o quanto antes. Eles insistiram que o caixão permanecesse fechado, pois alegavam que sua aparência tinha sido irreconhecível após o que chamaram de acidente. Naquele momento, não suspeitei de nada, mas, ao longo da preparação, senti que algo muito errado estava acontecendo. Durante a preparação do corpo, senti uma estranha sensação de desconforto. Toda vez que eu ficava sozinha na sala, sentia como se houvesse alguém ao meu redor, me observando. A cada segundo, o ambiente ficava mais pesado, e uma sensação de pavor se instalava. Porém, o ponto mais assustador ocorreu na noite anterior ao velório, quando eu estava organizando as flores e preparando a sala. Por volta das 11 da noite, enquanto ajustava os arranjos, as luzes começaram a piscar. Primeiro, pensei que fosse um problema elétrico, mas logo percebi que havia algo mais. A temperatura da sala despencou e, de repente, tudo ficou em um silêncio absoluto. Ouvi, claramente, o som de uma risada baixa e distante, como se estivesse abafada. Era uma risada feminina, leve, mas perturbadora. No reflexo de um dos espelhos na sala, vi algo que fez meu coração parar. Ali, parada atrás de mim, estava uma figura pálida. Era a mulher que estávamos velando, ou pelo menos, algo que parecia ser ela. Sua pele estava desfigurada, com marcas de arranhões profundos, seus olhos sem vida fixos em mim, como se ela estivesse me observando desde o início. Sua boca se contorcia em um sorriso frio e desumano. Mas quando me virei, não havia nada. O espelho, no entanto, continuava a refletir aquela figura. O desespero me tomou. Tentei sair da sala, mas a porta não se abriu. Senti uma presença próxima, uma pressão invisível contra meu corpo, como se algo estivesse tentando me impedir de sair. A risada feminina ecoava ao meu redor, cada vez mais alta, quase ensurdecedora. Na manhã seguinte, quando os parentes chegaram, cancelaram o velório. Alegaram que o corpo seria enterrado em um local desconhecido. Até hoje, não sei ao certo o que aconteceu naquela sala, mas algo me diz que a morte daquela mulher não foi um acidente, e sua alma ainda clama por justiça. A funerária foi fechada pouco depois, e eu nunca mais consegui voltar a trabalhar com velórios. Meu nome é Ricardo, e trabalho em funerárias há mais de 15 anos. Já presenciei de tudo, e sempre me orgulhei de manter a calma e o profissionalismo, mesmo nas situações mais difíceis. Mas há uma experiência que mudou completamente a maneira como vejo o mundo, algo que até hoje não consigo explicar. Era uma noite fria de inverno quando recebemos o corpo de um homem que havia morrido em um terrível acidente de carro. Sua família estava devastada, e o velório foi marcado para o dia seguinte. Meu trabalho era preparar o corpo e garantir que tudo estivesse pronto para o último adeus. Às 3 da manhã, fui acordado por um som estridente. O alarme da sala de velórios havia disparado. Quando cheguei ao local, percebi algo estranho. A porta estava trancada por dentro. Isso era impossível, pois as chaves estavam comigo. Forçamos a porta e, ao entrar,
nos deparamos com uma cena aterradora. O caixão estava aberto, e o corpo do homem, que havia sido meticulosamente preparado, estava em avançado estado de decomposição. O cheiro era nauseante e o ar na sala parecia pesado, denso. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, a temperatura despencou e uma presença indescritível tomou conta do ambiente. As janelas começaram a tremer e o vento gelado parecia vir de todos os cantos. Foi então que vi uma sombra alta e disforme emergir da escuridão da sala. A figura era alta e magra, sem rosto, apenas uma silhueta densa e opressora que se movia lentamente em nossa direção. Ela parecia flutuar, como se estivesse conectada ao corpo que repousava no caixão. Uma voz ecoou pela sala, uma voz grave e rouca que não parecia humana. Ele não deveria estar aqui. As palavras ressoaram dentro de mim, gelando meu sangue. A sombra avançou em direção ao corpo, e, como se obedecendo a uma força invisível, o cadáver foi lentamente empurrado de volta ao caixão, a tampa se fechando com um rangido assustador. Saímos correndo da sala, incapazes de compreender o que havíamos testemunhado. Quando a polícia chegou, tudo estava em ordem. O corpo estava lá, perfeito, o caixão fechado e a sala em total silêncio. Mas o frio daquela noite nunca saiu de mim. Tenho certeza de que algo não pertencia àquele mundo, algo que veio buscar o que era seu, e a funerária nunca mais foi a mesma. Você sobreviveu até o fim, mas será que vai dormir tranquilo? Se inscreva e até o próximo pesadelo.